Segundo nos fala Êxodo, no capítulo 20, do versículo 4 ao 6, é cortado a possibilidade de se adorar a imagem ou a semelhança. Em hipótese alguma é liberado para nós, seres humanos, fazer tal coisa. E está no Decálogo, Os 10 Mandamentos explica isso para nós. E é bom que o ser humano fique atento para não cair nesse engodo do maligno. Então, eu quero contar para todos de que foram 4.000 anos que Rassatã passou no planeta Terra sem poder tocar em nada. Ele não podia se materializar em coisa alguma. A ordem que foi dada foi só para ele vir morar aqui, debaixo da ordem de Al-Hurrim. Então, ele não podia se materializar. Todavia, o Criador colocou o livre-arbítrio para todos nós. No livro Desejar Todas as Nações, lá nas últimas páginas, Ellen White relata sobre os planetas habitados. Embora tenha muita gente que, levado também pelas ideias de Rassatã, não acredite e ainda falem mal de Ellen White. Só que eu não aceito tal coisa, porque eu sei que o que ela falou, aquilo que os PhD da Igreja Adventista não tiraram dos livros, e aonde é ela que fala ainda, tem veracidade porque foi inspiração. Então é muito difícil as pessoas aceitarem inspiração, porque ela mesma diz que aquilo que tivesse nos livros e não tivesse na Bíblia, mas que Bíblia ela estava falando? Será que era nessa Ferreira de Almeida? Não. Era na Bíblia verdadeira, tá? Na que vem do hebraico arcaico. Mas muita gente anda longe de imaginar tal coisa. Eles pensam que Ellen White falou nessa língua, nessa linguagem que está aí nos escritos. Não, essa linguagem é toda paganizada, tá? A linguagem que ela falou foi da linguagem que vem do hebraico arcaico. Embora ela tenha falado no inglês, porque a linguagem que ela falava era inglesa. Mas o Criador com certeza deu toda a luz para ela entender todas as coisas. Então, aqui, lá ela faz um relato no Desejar Todas as Nações, de que Rassatã ainda tem a liberdade de sair e voar, visitar os outros planetas. Eu encontrei um idiota, é uma pessoa que fala do jeito que ele fala, é idiota. Ele falando que não acredita nessa tese, que o Criador não tem outros mundos habitados. Mas no livro de Jó já deixa para nós uma evidência muito grande. Quando o Criador foi se unir com o povo dele, isso aqui é só uma delas, tá? Tem outras. Aí de repente quem aparece lá? Satanás. O Criador diz: de onde tu vem, Satanás? Ele diz: de rodear a terra e passear por ela. Então isso aqui é uma forma que quem tem o Kengo sadio e inspiração do autismo, no mesmo instante começa a imaginar de que não era no planeta Terra que eles estavam, pois ali era uma reunião representativa. Estavam os representantes de todos os mundos habitados. E quem foi para representar o nosso mundo aqui, o nosso planeta? É exatamente o único que pode voar, Satanás. Ele foi como representante. Já pensou? Mas será que tinha alguma importância para ele assistir a reunião e ver quais eram os projetos do autismo para os mundos habitados? Não, ele não tinha interesse nisso. É tão tal que o interesse dele é exatamente em destruir a semelhança do Criador. Quando o Criador fez a pergunta, ele diz: de rodear a terra e passear por ela. Veja bem, ele já mostra um objetivo que tem muita gente teimando hoje, dizendo que a terra é plana. E ele disse lá que é rodear. E rodear vem de quê? De roda. Tá? Isso é só uma observação que eu estou fazendo. Então veja bem, o diabo disse para Al-Hurrim que ele estava visitando, que ele estava rodeando o planeta Terra, passeando por ele. E agora ele soube da reunião e ele foi lá como representante desse planeta.
Ah, Expedito, mas por que tu não foi? Deixou ele ir? É, bem observado, eu podia ter ido, você podia ter ido. Mas tem um problema, nós não podemos voar. Com o peso do pecado que restou para nós, toda a insuficiência do corpo no pecado não nos permite voar. Mas o diabo é o pai do pecado, sim. Mas o Criador não tirou nada daquilo que ele avantajou ele no Shual Mayal. Nada ele tirou dele, tá? Então, ele está brigando com todas as armas que o Criador deu para ele. Então, toda vez que tinha uma reunião, é ele que vai lá representar o planeta. Agora, de que forma? Aí nós estamos lascados, né, com um representante desse. Então, esse cara, o Criador diz, tu observou meu servo Jó? Isso aqui é uma observação que eu estou falando para vocês, para que você tire suas conclusões. Que o planeta Terra não era no planeta Terra que estava Yahurim e a representação dos outros planetas habitados. Era em um outro planeta. E o diabo foi bater lá. Então eu quero dizer para vocês que quando a gente observa cuidadosamente os princípios verdadeiros, não tem por que você descreditar uma pessoa como Ellen White. Então, no dia que ele derrubou a nossa mãe e o nosso pai, Ava e Adam, lá no jardim, agora sim, ele tinha que se materializar. Tudo foi passado para o planeta Terra, tudo nas condições pecaminosas, aonde a Satã pode sim, ele pode usar. Lá no jardim ele sombreou a serpente, por causa do orgulho da beleza dela. Ele conseguiu sombrear ela. E através dela, chamou a atenção de Ava, e através de Ava, ele chegou num objetivo maior que era Adam. Se ele não derruba Adam, Yahurim teria restituído para ele, teria consertado Ava, teria tirado o pecado dela e tudo estaria normal. Mas aí foi ao desastre, o tamanho do desastre. Então, a Satã, ele tem muito instrumento aqui na face do planeta Terra. Todas as pessoas que se opõem à lei do Altíssimo são instrumento deles. Mas eu quero dizer para você que tem tanto instrumento para trabalhar para ele, mas não chega à altura do que ele quer. O que ele mais quer é uma pessoa que tenha muita capacidade de raciocínio, mas que deixe ele ter o domínio pelas palavras que vão sair da boca dele, pela coordenação motora dele. Então esse é o motivo de que ele não pode usar todo mundo, porque tem uns que... Olha, eu vou ser franco, tem gente nessas igrejas aí que não presta para outra coisa a não ser para gritar e cair no chão e se debater. Aí quando você fala com o tal do pastor, ele diz, isso é o Espírito Santo. Realmente é o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é do diabo. Então essas pessoas, elas não servem para ele. Você pode olhar que essas pessoas que se diz cheia do Espírito Santo, elas nem falam muito da palavra não. Elas são cheias de si, não presta para nada. Aí o diabo monta nelas, bate eles no chão, aí diz que aquele é o poder do Espírito Santo, exatamente. Não é o Raulhinho do autismo, mas é sim o Espírito Santo que está nelas. Então deixa essas pessoas, de certa forma, neutralizadas. Uma certa vez conversei com uma senhora que o marido dela estava numa forma depressiva, endemoniado, e ele saía doidinho dizendo que os caras estavam atrás dele para matar. Isso foi em Anapu do Pará. E eu fui visitar essa senhora. Ela é da Assembleia, e ela, conversando com ela, eu perguntei para ela, e aí, a senhora fala língua? Ela disse, sim. Eu digo, eu gostaria de saber, se não for incomodar você, eu gostaria de saber o que você fala quando você está falando aquelas línguas. Ela olhou para mim, bem sincera, e disse, olha, para ser franco, eu não posso falar porque quando eu estou falando aquelas línguas eu não vejo nada. Eu digo, eu já imaginava, fiz a pergunta só para ver realmente a sua sinceridade. Ela estava sendo sincera. Uma pessoa fraca, debilitada fisicamente,
emocionalmente, uma pessoa caída, e o diabo aproveitando dela. Então, ela diz para mim, eu não vejo nada. E assim Satanás tem usado muitas pessoas que não vê nada, pessoas que ele derruba, pessoas que ele leva para matar outra pessoa e depois ela diz, eu não vi. Pai, filhos, os pais às vezes têm matado os filhos, quando depois que ele sai, e aí, por que você fez isso? Eu fiz o quê? O que foi? Você matou seu filho, o quê? Eu? Não. Aí pronto. Aí começa a loucura. Às vezes o filho também mata os pais. Tem muito caso desses. Mas quem foi que fez isso? Foi a serpente lá do jardim. Ele usou naquele momento a fraqueza daquela pessoa. Vai lá e usa ela para ela fazer essa danação. E depois ele vai lá rir, ficar rindo, zombando daquela pessoa. Porque essa pessoa, fraca, débil como é, mas ela carrega imagens, aliás, ela carrega a semelhança do Criador. A palavra imagem ela não faz sentido aqui, porque imagem é o Cristo, né? Ela carrega a semelhança do Criador. Viu? E assim ele vai destruindo as nações, como está escrito lá em Yaushuyau, Isaías 14, do 12 ao 14. Tu que debilita as nações, debilitar significa enfraquecer. E assim ele vai destruindo as pessoas. E aqui não é diferente, ele precisa se materializar, ele precisa de pessoas mais capacitadas, que saibam se coordenar, que saibam falar e que não dê muito a impressão de que não é aquela pessoa, mas sim o próprio Satanás que está falando na boca dele. Você quer ver o diabo falando na boca de uma pessoa? Basta você olhar para ele e dizer que não precisa mais guardar mandamento. Pronto, ali já não é mais aquela pessoa. Já é o próprio Rassatã que está falando. Foi ele que levantou essa guerra contra o Criador. Então eu estou falando tudo isso aqui para você entender que ele precisa de instrumentos para enganar as nações. E o que foi que ele fez aqui nesse caso que nós estamos vendo aqui, essa pomba? Uma pomba muito bonita. Bom, ele pegou, colocou esse símbolo de uma pomba como símbolo do tal do Espírito Santo. Espírito Santo. Mas aí, Expedito, sim, é o Espírito Santo mesmo. Ele não é, essa pomba não é o Rural do Altíssimo. Até porque essa pomba ela está sendo simbolizada aqui como tal Espírito Santo. E quando você vai lá na macumba, você encontra ela lá como a pomba gira, tá? Olha para você ver. Dá de você identificar agora quem é essa pomba? Essa pomba não pode ser o Rural do Altíssimo, porque ela trabalha dentro do espiritismo como pomba gira. É uma legião de demônio. Engraçado, né? Ninguém nunca parou para pensar nisso, para ver que essa pomba não tem nenhuma ligação ecológica com o Rural do Altíssimo. Porque o mandamento lá em Êxodo capítulo 20, do verso 4 ao 6, ele diz, não faças para ti imagem de escultura ou semelhança alguma do que há em cima no Shualmayal, quer dizer, no céu, nem embaixo na Eretes, na terra, né? Nem nas águas debaixo da Eretes, que é a terra. Não faças para ti, não adore, não preste culto para esses elementos. Mas o diabo disse, eu preciso trazer para enganar a semelhança deles, lá no que mora no Shualmaim. Já pensou? E o que foi que ele fez? Ele fez exatamente com que todos quebrem o mandamento sem perceber. Já pensou? As pessoas não percebem isso. Que isso não funciona. É uma semelhança. Quando a gente vai observar no livro de Manial, lá na imersão de Yahushua, depois que ele foi imergido, ouviu-se uma voz que descia do Shualmayal, dizendo, este é o meu filho honrado em quem eu me comprazo. Bom, até aqui é confiável o texto. Mas quando diz que após isso desceu sobre ele o Espírito Santo em forma de pomba, aí eu digo para você, aí Yahushua foi endemoniado, né? Não, queridos, de forma nenhuma. O Rural
ele não pode se materializar da forma que as pessoas pensam. Lá no livro de Al-Hanan, se eu não me engano, 3:8, que ele é como um vento, que você não sabe de onde vem, nem para onde vai. Tá? E isso é fato. Se você for em Atos capítulo 2, verso 2, você vai ver lá que ele diz que estava todo mundo naquela casa, de repente um vento impetuoso, olha aí batendo, né? Então, se você olhar o verso 3 lá na frente, ele já está dizendo que foi visto línguas como de fogo. Não tem, não pode ser, não, nem semelhança nem nada. Então, tudo isso aí é coisa de Satanás, ele tentando colocar para que nós sejamos engodados com isso, que nós fiquemos enrolados, sem sabedoria do Pai, para poder realmente, de certa forma, fugir desses enganos. Nem a imagem, nem a semelhança. Tá? Então, quando a gente pega Apocalipse capítulo 3, versículos 5 e 6, lá é bem claro quando ele diz que a besta, quem é a besta? O poder papal, recebeu uma boca, que boca? Um sistema que profere arrogância e blasfêmia. E blasfemaram quem? Blasfemaram o tabernáculo. O que significa isso? O sistema religioso do período laodiceano foi 100% profanado. O versículo 6 diz: e blasfemaram o tabernáculo, e a saber o nome dos que habitam no Shoal-Maial. Aí, quem é que habita lá? Então, os nomes verdadeiros foram tirados e foram colocados nome de blasfêmia. É aí que entra toda essa parafernália de enganos com os nomes que a gente já colocou em outras mensagens. Nome Deus, Jesus, Cristo, Espírito Santo, santos. Gente, isso aí é cruel. Até porque a gente sabe que a canonização dos papas é que trouxe esse nome de santo. O real seria Kadosh, né? Então nós estamos aí nessa caminhada. E essa luta travada com Hassatan, ele querendo nos enganar, seria para ele uma grande, mais grande mesmo, vitória, como eles dizem, se ele conseguisse enganar os 144 mil. Mas Apocalipse 15, versículo 2 diz que nós seremos vencedores da besta e da sua imagem. Isso é maravilhoso, pode ter certeza. Agora, falamos aqui da imagem. A imagem da besta, que todo mundo aí hoje estão sem saber o que dizer referente a essa imagem. Quem é a imagem? A imagem é exatamente o Cristo. Tá? Imagem no hebraico arcaico significa Cristo. E esse Cristo também, que todo mundo está adorando aí, o Jesus. O Jesus no hebraico arcaico é cavalo e o Cristo é imagem. Mas o povo não conhece a Emeitiur, a verdade. Então o povo adora o Cristo, adora a imagem. Tudo isso é privado pelo segundo mandamento. Não faças para ti imagem de escultura, tá vendo aí? Imagem, o Cristo. Não faças para ti a imagem nem a semelhança. Quando você adora o Jesus, você está adorando uma semelhança. Jesus é uma semelhança, ele não é o original daquele que mora no Shoal-Maial, e ao Rusho Ahom Erushihai. Ele proibiu se fazer aqui qualquer semelhança dele. Tá? De forma nenhuma é aceita, nem do Pai, nem do Filho, nem do Ruh-Raulhim. Tá? Mas o que foi que o diabo fez? O diabo disse: eu vou fazer que eu não guardo mandamento. Eu tenho raiva desses mandamentos. Exatamente, foi por causa dos mandamentos que ele foi empurrado para cá. Então ele fez isso aqui sutilmente, as pessoas estão adorando exatamente aquilo que é proibido pelo mandamento. A imagem, a semelhança, tá? O Jesus que é a semelhança. O povo morre pelo Jesus, é o Deus do comércio. Vai fazer o quê? O Salvador diz que 144 mil ele vai arrancar daqui nesse período laodiceano, que é o último tempo do fim chamado. Então,
eu estou ciente disso, que o Criador, ele não erra, ele nunca errou, ele não vai errar nunca, né? Então, para nós que somos pequenininho dele, ele está dando todo o conhecimento. Essa mensagem não é para desafiar ninguém, não. Essa mensagem aqui é para remanescente, é para aqueles que estão embriagados dentro do sistema espírita, católico e protestante luterano. É para que eles ouçam essa voz. Essa voz não é minha, ela é de Yahushua. E eles possam acordar, possam se levantar dessa bebedeira, dessa embriaguez de Babilônia. Quem é Babilônia? Os adventistas se zangam porque muitos não sabem se explicar e dizem que eles só são Babilônia. Não, não é eles só. É os 3 sistemas de Apocalipse 16, 13. Espírita, católico e protestante. É uma bagunça religiosa. Porque ele, Satanás, está no meio, sassaricando todo mundo aí. E nós precisamos estar atentos contra isso. Tá bom? Bom, nós agora estamos ao passo de ver a Folia de Rei. Folia de Rei é a festa dos que eles chamam de 3 reis magos do Oriente. Eu quero dizer para vocês que esses homens, eles não têm nada a ver com o que eles falam deles aí. Eles eram estudiosos de astronomia, eles estudavam os astros. Eles não tinham nada a ver com esse negócio de reisado que o catolicismo inventou. Agora, no dia de 6 de janeiro, todo 6 de janeiro eles celebram o dia de reis. E faz aquela festa, aquela coisa que não tem nada a ver com o original. São criatividade que eles dizem festivas e mentirosas, que tem enganado meio mundo de gente. Mas uma outra festa que eles fazem, eu não estou lembrado da data, é a festa do Divino Espírito Santo. Aqueles católicos que moram nas regiões baixas, região ribeirinha, afastado, eles fazem a pomba de raiz de mandioca, faz bem feitinha, e aí enlaçam aquilo, botam numa caixa e ajeita e sai. Ele chama Festa do Divino Espírito Santo. Olha, ele sai pedindo oferenda nas casas, aí leva aquilo, o dono da casa pega aquela pomba e entra lá por dentro de casa com aquilo ali, e as pessoas acreditam que aquilo ali é realmente o poder do Altíssimo, que é o Ruralhinho do Altíssimo. Na realidade é Satanás fazendo as pessoas de besta, de idiota. E assim, tem muita gente que, quando ele sai tudo, que arrecada, eu chamo aquilo uma grande inocência das pessoas, porque por trás dessas pessoas tem uns líderes, né? Tem uns líderes que eles são realmente dignos de uma morte bem do jeito que o Criador está preparando para eles, viu? Porque são instrumentos. As pessoas acreditam neles e eles fazem tal imundícia. Em vez de estudarem, procurar conhecer as coisas para não oferecer engano, engodos para o povo, não, faz empurrar as pessoas nisso aí. Então, o Criador está preparando uma festa também do divino, a festa de reis para eles, tudinho, porque tudo isso e muito mais é tudo parafernália, tudo mentira, tudo engano. Então essa festa do Espírito Santo, eles reúnem tudo em cima do materialismo. Aí a pessoa quando sai, não, eu não tenho nada para dar, aí dá uma dúzia de ovos, dá aquelas coisinhas simples, mas juntando de grão em grão, eles, quando é no final, eles fazem um leilão e aquele dinheiro vai para a catequese, ou seja, vai para a igreja. É o padre que pega. Os irmãozinhos só fizeram a arrecadação, cheio de alegria porque eles estão cientes de que estavam servindo ao Espírito Santo. Isso é um horrível negócio desse. Mas o Criador quer nos livrar dessa baboseira, dessa coisa que enganadora aí. Ele quer nos tirar todo esse mal. E eu já posso dizer que estou livre disso aí, né? Quem é o Espírito Santo? Na realidade é o espírito de Satanás. Assim como ele usou a serpente, ele também se materializa nessa pomba, que é lá da macumba mesmo, é a pomba gira, né? Ele assim se materializa nela, dizendo que ele é o poder do Altíssimo, Ruralhinho,
Não, gente, não é. Isso aí é o próprio Satanás materializado. Ele precisa dessas coisas para que ele se materialize e engane as pessoas. Tá? Tem até um texto pagão nas escrituras: "Olha, se tu pecares contra o pai ou contra o filho, tu poderás ainda receber o perdão. Mas se tu pecares contra o Espírito Santo, tu tá lascado." É, mas isso aí é pagão, tá? Esses textos aí, tudo é pagão, tem nada a ver. Mas o Criador, ele quer nos libertar de todos esses males. E é para isso que eu estou fazendo esse trabalho. Esse trabalho é acompanhado pelo Ruralim do Altíssimo. E ele é quem vai conscientizar todos do erro, do pecado, do juízo e da morte. E é o Ruralim do Altíssimo, não é o Expedito. Tá? Eu sou apenas um instrumento na mão dele. E eu vou ficando por aqui, qualquer coisa a gente volta com outro material, porque tem muita coisa a ser falada. Tá? Que o Altíssimo, Criador e mantenedor de todo o universo, seja com todos nós. Aminaúli.